Muito bem, agora estamos gravando, temos a apresentação na tela, não é? Então vamos iniciar o nosso estudo como a gente sempre faz, não é? Com uma prece, né? Uma prece, vamos nesse momento serenar as nossas mentes, serenar os nossos corações. E como sempre fazemos, agradecer a espiritualidade pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para essas horas de estudo e de aprendizado sobre essa doutrina que tanto nos esclarece. Hoje, nós vamos falar sobre tolerância, não é? Então, vamos aproveitar a nossa prece e orar, em especial, não é? Pela tolerância entre os homens, pelo amor entre os homens. Pedir a Jesus que perdoe a todos nós pelos nossos erros, pela nossa insensatez. Oramos e pedimos pela paz entre os povos, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram hoje em áreas de conflito, em áreas de guerra, passando fome, passando frio, com risco eminente de perderem as suas encarnações. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, nos perdoe e que ilumine a mente de todos os governantes, derramando no coração de cada um uma chama de carinho, de entendimento, de tolerância e de amor. E profundamente agradecidos que somos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que ainda vamos receber. Vamos oferecer a esses nossos irmãos a prece que o Mestre do Amor, Jesus, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros, aos nossos pecados, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós. Que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Que assim seja. Muito bem. Então, nós vamos começar o nosso capítulo sobre tolerância e nós vamos seguir, né, nessa metodologia que a gente vem fazendo. Primeiro a gente lê o texto inteiro e depois a gente vai voltar no miudinho. Então, eu queria saber se alguém me ajuda e faz, por favor, a leitura do texto. Posso ler. Ótimo. Então tá bom, Cláudia. Muito obrigado. Pode começar? Pode começar. Tá. Tolerância, do livro Pensamento e Vida, Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo.
As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão e nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar, que o espera. Dá-lhe caminho no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo mal por serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra, buscando a luz. Não é dobrar os joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia, pelos quais aqueles que não nos entendam de pronto nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando ao túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados,
longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava. Refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde, paz, renovação e segurança. Muito bom. Obrigado, Cláudia. Bom, antes da gente entrar no mitinho, né? Vamos dar um panorama, não é, sobre esse capítulo. Emmanuel aqui, né, nos explica e nos dá exemplos, não é, de que a tolerância ela é parte da natureza, não é? Ele explica, né, fala sobre o exemplo da semente, do tempo que ela tem para germinar, não é? Que a gente precisa ter calma e ter paciência. O mais importante, não é, nesse contexto do nosso livro, do Pensamento e Vida, é quando Emmanuel nos explica, não é, que quando a gente pratica a intolerância e o mal, isso acaba se refletindo em nós mesmos, não é? Como a gente vem conversando ao longo de diversos capítulos desse livro, não é? A gente acaba, no momento em que a gente é intolerante, não é? Que a gente perde a calma, né? A gente acaba entrando num padrão vibratório, não é? Com aqueles, não é, que comungam os mesmos pensamentos e as mesmas ideias, não é? Então, se eu tenho, né, um ato impensado, não é, um ato de intolerância, o que vai acontecer é que eu vou receber isso de volta. E Emmanuel diz isso muito claro, né? Que ele diz que revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Não é? Muito, muito importante que a gente entenda, né, no nosso contexto do estudo, não é? Porque a gente fala tanto sobre pensamento, não é? Sobre a questão da assimilação, não é? A questão da vibração, né? De que e o perdão, aqui explica Emmanuel, ele é parte, não é, do nosso aprendizado. A tolerância é parte do nosso aprendizado, né? Só é tolerante aquele que é capaz, efetivamente, de perdoar, não é? E claro, né, o grande exemplo de tolerância foi Cristo, né, foi Jesus, não é? Aquele que sofreu, não é, com a violência, com a intolerância, não é? E nos seus momentos derradeiros, o que ele faz, não é, é pedir, né, que Deus nos perdoe, não é? Porque ele diz, não é? Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem, não é? Então, é muito importante. E eu acho que é importante aqui também que a gente faça uma reflexão, não é? Fiquei pensando aqui hoje como é que a gente ia, né, conversar, dados os nossos acontecimentos, não é? Mas eu acho que é importante a gente pontuar, não é? Todos aqui estão acompanhando, né? Não tem como não acompanhar o novo conflito que está acontecendo, não é, entre Israel e o grupo Hamas, não é? É uma nova guerra. E eu tive a chance de ler alguns relatórios da ONU, não é? E eu li que hoje no planeta, um dos analistas da ONU disse que existem 2 bilhões de seres humanos em zonas de guerra no planeta. Não é isso? Me chocou, eu não sabia, não é? Porque é 1/4 da população está em zonas de guerra, não é? E hoje eu estava lendo um outro relatório da ONU
de um outro analista, que ele explica que existem hoje pelo menos 10 guerras e conflitos dentro de países ou entre países pelo mundo, não é? E aí ele cita, obviamente, né, a gente já tem acompanhado já há bastante tempo, não é, a guerra na Rússia e na Ucrânia. Agora a gente agora acompanha, né, a questão de Israel com a Palestina, né, mas existem, eu vi que existe um conflito no Sudão, existe um conflito no Líbano, existe e está espalhado pelo planeta inteiro. Eu estou apontando essas coisas, não é? Porque eu acho que são exemplos que mostram, não é, o quanto, né, a humanidade ainda tende a aprender, porque todos esses conflitos, absolutamente todos, são gerados pela intolerância das partes, não é? Longe de mim aqui fazer qualquer julgamento de valor, de dizer que essa é a posição certa, aquela é a posição certa, não é? Mas fica evidente que há intolerância, não é? Há intolerância entre os governos, há intolerância entre os grupos, não é? De seres humanos, não é? E o que acontece, não é? É que a reação, e a gente viu, não é? Isso acontecer agora, ao longo do fim de semana, ela é sempre imediata, não é? Violenta, não é? E o que acontece, não é? É que você acaba colocando, não é? Pelo que diz o relatório da ONU, 2 bilhões de seres humanos em situação de fome, em situação de frio, em situação de extrema pobreza, não é, em risco de perder a sua encarnação, né, a chance que está tendo aqui e de viver. E Emmanuel aqui, né, diz, né, claramente, né, a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo do deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontra, não é? Então fica aqui para nós, não é, essa essa mensagem, esse alerta, para que a gente tenha consciência, não é, do planeta em que a gente vive e da condição evolutiva da humanidade, não é? Acho que ficou para mim, pelo menos, bastante claro que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Claro que eu estou falando, né, não é? Como humanidade, não é? Nós aqui somos abençoados, né? Nosso país é um país pacífico, não é? Graças a Jesus, a gente acredito que o nosso país deixou para trás, não é? A posição da violência, ou pelo menos dessa intolerância maior entre as nações. O Brasil é um país reconhecidamente neutro, não é? E pacífico, não é? Mas a gente tem que orar muito, e orar muito por aqueles nossos irmãos, não é? Tantos que estão aí nas zonas de guerra, de conflitos armados. Então, eram essas palavras que eu queria iniciar o nosso estudo no detalhe, né, para que a gente fizesse uma reflexão, né, para que a gente tivesse a chance, né, de depois fazer as nossas preces, e quando a gente fizer as nossas preces, a gente incluísse, né, esses nossos irmãos que tanto precisam de ajuda hoje. Alguém quer fazer algum comentário, não é? Alguma percepção?
alguma coisa? Então, Alexandre, essa guerra aí no Oriente Médio, aí, né? Isso é uma guerra, vamos dizer assim, religiosa, né? Porque isso já vem há muito tempo. Eu lembro que quando a Leda morava em Mojimirim, na rua que dava em frente à estação ferroviária, aliás, eu posso dizer, eu sou um dos poucos, acho que aqui que andou de trem. Tinha uma família que morava em frente à casa dela, que eles tinham um hotel. E eles vieram lá, não sei se eram árabes, não eram, se eles eram judeus, se eram, mas já viviam no Brasil há muito tempo e tinham assim, contato com a família lá do Oriente Médio, mas não era nada tão intenso. Um belo dia apareceram dois homens no hotel que vieram de lá e vieram para buscar o filho dessa família para vingar a morte de um tio. Olha o estado da coisa, né? Quer dizer, a profundidade do ato, sair lá do Oriente Médio, vir até o Brasil para buscar uma criança, um menino, na época ele era um menino, para vingar a morte do tio. Isso por causa dos costumes deles e da falta, né, de humildade e de compreensão de tudo aquilo que foi ensinado para eles. Eu lembro que, na época, a família, né, vinha lá conversar com a Lídia, com a Leda, como é que eles iam fazer, porque eles queriam, de todo jeito, levar esse menino embora. Eles não deixaram. Foram, bateram o pé e depois ter que explicar para esse menino o que é que estava se passando. Quer dizer, numa hora dessa, e você imagina, né, quantas famílias tem. Por isso que aquela história que o jeito que o Haroldo conta sobre né, Ismael, que ele fala assim, aquele jeito. Ele chega para Jesus e fala assim, você está ficando louco? Você quer trazer toda essa gente para cá e quer que eu tome conta dessa gente, que eu bote eles na linha? Pois é, e dá certo, né? Porque os que vêm para cá, que passam a morar no Brasil, começam a despertar dentro de si um outro sentimento. Começa a despertar dentro de si um pouco mais de humanidade, de amor. Esquece um pouco aquelas tradições que trazem de quem veio para cá e de todas as nações que vêm para cá, quem acaba vindo, acaba sentindo isso. Eu já ouvi várias pessoas que falam isso, que os estrangeiros que vêm para o Brasil, depois de um tempo que estão morando aqui, eles sentem a diferença muito grande que é morar no país deles. Aqui existe mais calor humano, existe menos rancor, menos raiva, menos ódio, porque aprendem a olhar o outro com olhos diferentes. Então, eu sempre peço nas minhas orações de manhã que Deus continue iluminando aí o nosso guardião aqui do Brasil, né, para que ele realmente possa orientar esse povo e auxiliar esse povo nessa caminhada.
Ismael tenha forças aí para, né, com toda a sua equipe, para manter esse país nesse patamar aí de amor, de compreensão, de tolerância, né, de humanidade. Faustinho, é muito interessante, né? Eu não conheço muito bem, né? Eu não sou um estudioso da questão da Palestina, não é? Então eu não fico nem muito confortável em dizer, mas o que eu entendo, esse é o meu entendimento, é que a gente consegue ver muito bem neste caso específico que está, né, tá em todas as redes sociais, né? Acabei de contar para vocês que tem mais uma dezena de guerras acontecendo pelo mundo, mas que a gente nem ouve falar, não é? É o exemplo máximo da intolerância no nosso contexto aqui, não é? Porque, né, quem sou eu para tomar uma posição, não é, dizendo, olha, mas o que eu entendo é que existem fatores políticos, fatores econômicos, fatores religiosos, não é, que mantêm e semeiam, não é, a intolerância e o ódio entre esses povos há décadas, não é? Se a gente não puder falar, né, quase centenas de anos, não é? Um exemplo disso, por exemplo, é que em Israel todo homem é obrigado a prestar serviço militar, não é? E todos eles, né, são inclusive aconselhados, né, a andar armados em Israel. Não é? Por quê? Porque existe a iminência, né, de um ataque, não é, de um ato de violência por parte, não é, de palestinos então assim, o que acontece é que é uma sociedade que vive, não é, nesse ambiente de intolerância, não é? Então é muito assim, de um ponto de vista assim, lendo, né, a gente que caiu ainda essa semana, né? Logo depois que estourou o conflito, né, o que me causa uma tristeza imensa, não é? Porque são são povos, não é, que obviamente a superfície é a questão religiosa, não é? E, e que lutam entre eles, não é? Há, há décadas, né? E eles literalmente estão se matando, não é? Todos os dias, morrem milhares de pessoas por dia. E, né, quando a mensagem é completamente diferente. Jesus veio e explicou como é que era essa mensagem, não é? Então, eu realmente fiquei até um pouco, não é, abalado mesmo, acho que é a palavra certa, quando tudo começou na sexta-feira. Realmente me deixou assim, né, me deixou um pouco desapontado, mas a gente não pode, não é? Eu fiz as minhas preces, falei, não pode, a gente tem que continuar o nosso caminho, não é? Continuar no bem, no aprendizado, não é? Tentando, não é? Pelo menos aprender com os maus exemplos. Os bons exemplos a gente tem, não é? Agora a gente tem os maus exemplos. Não é que a gente aprenda com isso tudo. Nós que temos a chance, né, de poder estar num grupo de estudo, de falar sobre essas coisas e de refletir. A primeira imagem que me veio à mente quando aconteceu esses conflitos, não é, foi Jesus na cruz pedindo a Deus que perdoasse os homens porque nós não sabíamos o que fazer. Então, que a gente tenha tolerância, que a gente consiga não tomar partido, e que perdoe e que ore por todos eles, não é? E que a gente continue construindo, né, uma nação, não é, com base no amor, com base na fraternidade, Faustinho, que a gente consiga, de certa forma, por pouco que seja,
por pouco que seja, dividir isso com aqueles que para cá vêm, não é? Que continuemos sendo, né, esse país que recebe de braços abertos. Temos os nossos problemas, é claro, temos as nossas questões, temos a pobreza, temos a violência urbana, temos crime. Longe, né, da gente estar perto de alguma coisa, mas, né, que nós façamos a nossa parte, não é? E que a gente dê o exemplo. Não é? Quantas vezes a gente não passa uma vida de exemplos, né? Não é mesmo? E às vezes não funciona, né? Passa uma encarnação dando exemplo e não aprende. Aquele que está recebendo não aprende, não é? Mas a responsabilidade daqueles como nós, né? Que temos a chance de ter um pouquinho mais de entendimento é de dar o exemplo, não é? Então, eu realmente estou bastante tocado com essa questão e com as coisas que eu li, eu fui procurar em fontes seguras, não fui ler manchete de internet, e fiquei realmente, assim, assustado quando comecei a ler os relatórios e as coisas, não é? Mas é o planeta que a gente vive, não é? Façamos a nossa parte para que seja um pouquinho melhor. Eu, Faustino, mas eu acho que é isso mesmo, né? Nós somos, é assim, o Brasil é assim, né? Não conheço, eu que conheço bastante gente que é de fora, posso te garantir que todos aqueles que eu conheço têm uma imagem boa da gente, viu? Apesar do crime, da violência, né, dos nossos erros e dos nossos tropeços, como eu digo na prece, que eu gosto de dizer. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fala, ô Marinês, fica à vontade, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. Eu estava brava com o celular, eu falei, gente, mas essa reunião não começa, que não começa? Claro que não ia começar, eu não tinha apertado a famosa teclinha participar, e perdi 19 minutos. Ai, Jesus. Ai, Você vê, Marinês. não, fica vendo é difícil, tá difícil. Então, vocês estão falando aí, eu estou relendo o texto aqui. A gente fala como é que fala aí, na tolerância. O ato de tolerar, ele está implícito nele um monte de coisa, né? O perdão é um deles. Sem perdão, você não consegue tolerar nada, porque não basta você não revidar naquele momento. Não perdoou, vai cultivar mágoa, vai se vingar em algum momento, vai querer uma revanche, né? Ou pelo menos vai sentir muita alegria se ver o outro se ferrar, não é assim? Agora, a fraternidade. Esse processo de fraternidade, que pressupõe não só suportar-se um ao outro, como diz o texto, mas ainda assim saber renunciar, saber abdicar de direitos, supostos direitos. A gente vê dentro da família, né? As pessoas não abrem mão de uma porcaria de direito. É meu, na questão de herança, sabe? É capaz de ficar com raiva um do outro, de fazer maldade, de ficar fazendo chantagem emocional. A gente está cansada de ver isso, né? De uns se detestar aos outros. Irmãos, filhos de um mesmo pai, mesma mãe, cresceram juntos e não conseguem, não porque vai ficar para o filho da fulana, porque ele não presta, mas que importa isso? Então, veja, estamos sempre no julgamento do outro. E aí não é nem só do outro, é daquele que está próximo de você, dos descendentes diretos deste, das consequências do ato do seu sobrinho neto, bisneto. Gente do céu, quando é que as pessoas vão aprender a viver em paz? Não consegue. E depois vê uma guerra acontecendo, essa humanidade está podre.
Nós somos frutos podres dessa sociedade, então, né? Porque nós estamos podres e não percebemos ainda que nós não estamos fazendo a nossa pequenina parte. Jesus não está esperando muita coisa de nós, não, porque o que ele está esperando nós não estamos fazendo ainda, que é suportar-se uns aos outros. Tá bom, então tá, você quer assim? Vamos fazer assim, então. Se não der certo, a gente tenta do meu jeito? Não, primeiro a gente faz uma guerra. A gente discute, fica de mal, né? Fala mal um do outro nas rodas de amigos. É só a gente abrir os comentários de determinadas questões no tio Instagram, né? Eu falo que ele insta a muita discórdia. Dá até medo, eu tenho medo de ler certas coisas lá. E é sempre sobre uma boa ação. O que é mais triste é isso. Faz-se uma boa ação e gera-se um conflito de ideias, porque tem sempre aquele que gosta de contestar, não é? E tem sempre os tontos que vão na onda e fica respondendo e criando, sabe, ideias que eu falo, meu Deus, quantos anos será que tem? Pelas fotos é tudo marmanjo. Eu falei que eles não têm o que fazer mesmo, né? E eu também não. Aí eu parei de ler também, parei de ver, eu fico nervosa. Às vezes eu olho até para saber qual é a opinião geral sobre determinados assuntos. Geralmente, o que me interessa é dentro dessas questões que a gente estuda, né? Principalmente sobre o aborto. Então, nós estamos vendo aí muita coisa acontecer. Isso é bíblico? É. Está previsto? Foi avisado? Foi. Foi avisado, mas nós não conseguimos evitar. A humanidade não está conseguindo evitar. Porque não quer. Porque ainda está alimentando o ego. Então, como é que nós vamos garantir saúde, paz, segurança? Estamos tão inseguros. A gente vê todas as casas, sabe, botando aqueles arame farpado. Estamos nos prevenindo, né, botando as câmeras. Mas a gente não sabe se o vizinho está passando bem. O vizinho não sabe se você está precisando de ajuda ou não. Ninguém sabe o que acontece dentro da casa um do outro. Porque às vezes não se vê, a gente mal se vê. Tem crianças que cresceram e eu não vejo elas. Mora de frente comigo. Eu falo, se eu encontrar na rua, eu não sei quem é. Veja que triste. Às vezes a pessoa está doente, mas ela também não fala. E se você precisar de ajuda também, você não vai poder contar com ninguém. Os vizinhos são uma família também. E nós não nos damos conta disso. Se nessa pequena sociedade de vizinhança nós não estamos conseguindo, ainda que a gente não está mais chamando polícia um para o outro, né, com os barulhos, que graças a Deus houve uma conscientização com o passar do tempo. Mas a gente já se suporta e não fica aí nas picuinhas. Mas ainda não podemos dizer que somos fraternos. Porque uma sociedade fraterna, ela se preocupa um com o outro. Nós temos medo de visitar. Como é que eu vou ser recebido na casa? Nem abrem a porta. Te recebe no portão, você não passa do portão da rua para dentro. As pessoas não estão convivendo. Isso é assustador, eu tenho observado muito isso. Outro dia, só um exemplo bestinha, mas que está bem dentro dessa questão da renúncia, da abdicação dos direitos, né? De olhar o outro, da fraternidade, da compreensão, do amor, que está tudo na base da tolerância. Sem isso não existe tolerância, não existe mesmo, existe fachada. Tolerância, não. Eu estou aqui
fazendo minhas coisinhas, de repente eu começo a ouvir uma voz de alguém, de um homem, bravo. É a parede, não sei o quê, eu tenho culpa dessa parede, não sei o quê. Eu falei, ixi, briga na rua, uma tardezinha. Falei, mas não tem ninguém na rua. Olhei pelas câmeras, eu também tive que pôr, né? E vejo um catador, né? O profissional que eu mais respeito na Terra, que é o que pega os recicláveis e evita o desastre ecológico, pelo menos ele está fazendo a parte dele. Corri, abri o portão, esperei ele subir, ele nervoso. Eu moro numa subida. Ele estava empurrando um carrinho que dava, acho que umas 20 vezes o peso dele, tão magro, esquálido, empurrando aquele carrinho, pesado, com 4 rodas, cheio e bravo. Aí eu esperei ele chegar bem perto da minha casa, cumprimentei, falei, o senhor está com sede? Aceita um copo d'água? Oh, mas eu vou ficar muito agradecido. Entrei correndo. Eu falei, eu vou trazer também alguns materiais que eu ando reciclando, que eu não tenho coragem de misturar. Então, vamos ver se serve para o senhor, que eu sei que o senhor está selecionando. Levei a água, bebeu com o maior gosto. Nem lembrava mais por que ele estava xingando. Já começou a conversar, todo animado. Quando ele viu aqueles 3 sacos que eu levei para ele, né? Aí eu olhei, ele falou, esse não serve, esse não serve. Eu falei, o senhor me permite ajudar? Porque eu adoro fazer isso. Aí ele aceitou. Aí eu fiz com que ele me ensinasse a separar o que importava, o que eles aceitavam comprar e o que não aceitavam. E ele foi me explicando, sabe? Aí passou um tempo, depois que eu esvaziei o que eu levei, ele falou para mim, eu vou agora arrumar o meu carrinho para caber tudo. Eu falei, fique à vontade. Ele falou, eu vou ali naquela calçada, que é a calçada do meu vizinho de cima. E eu, com medo que o vizinho chegasse, eu falei, por que o senhor não arruma na minha? Aí eu olhei, a minha estava cheia de caixa, cheio de coisa, não ia ter jeito. Eu falei, mas o senhor pode, aqui na minha o senhor fique à vontade. Ele abriu um sorriso, posso? Eu falei, à vontade. Eu falei, vou ajudá-lo, até que o senhor consiga se achar aqui. Deixa comigo essa quinquilharia aqui, faz o mais grosso aí que eu não sei. Gente, a hora que eu saí ali fora, a organização do carrinho era de tirar o chapéu. Papelão em medidas corretas, sabe? Um zelo separando tudo aquilo dentro de caixas, outras caixas de papelão. Eu falei, quase que eu convidei ele, você não quer ajudar eu a arrumar a casa? Não. Foi embora feliz da vida e eu entrei mais contente ainda. A vizinha da frente veio, trouxe mais coisa para ele. Eu falei, toda vez que o senhor vier por aqui, toca a campainha, vem tomar um copo d'água. Eu me senti ganhando o dia. Fiz alguma coisa de diferente? Não. Não fiz nada de diferente, porque isso é hábito na minha família. Sempre foi hábito, graças a Deus. Venho de uma família simples, mas na minha casa eu não precisava de marcar hora para ir visitar. A pessoa estava doente, podia chegar a hora que fosse, entrava. A porta era sempre aberta para todos, não tinha, também não tinha marca de roupa, não tinha marca de sapato, não importava se era andarulho, que era amigo, entrava e sentava-se à mesa com a gente. Hoje, eu não consigo fazer uma visita, porque as pessoas, se você não marcar dia e hora, e pasme, já aconteceu, porque outra pessoa iria visitar, não aceitou que eu fosse. E eu nunca consegui visitar o doente, eu só queria dar um abraço num amigo doente. Não consegui, porque toda vez que eu ligava, a primeira coisa que batia era a falta da fraternidade.
a falta de suportar-se. É ruim receber visita quando tem gente doente em casa? É. Mas e o doente não gosta de ser visitado pelos amigos? Então, veja, é uma coisinha corriqueira, é simples. Eu não estou me colocando acima de ninguém e nem estou colocando o resto das pessoas abaixo de nada. Eu só estou dizendo que são costumes. Costumes, eu pensei muito nisso essa semana. Eu falei, meu Deus, para que serve as formalidades mesmo? Para nada. Porque o que importa é o carinho de um amigo, é um abraço fraternal, é um oi, é você poder ligar, falar um bom dia para a pessoa. Mas dependendo de quem vai atender o telefone, está ocupada, está fazendo comida, porque não sei o quê. Tá bom, tá tudo certo. Então, veja, tolerância começa com tudo isso daí que é básico. Fraternidade é a base, o entendimento, a compreensão, né? Aí sim vem o perdão, né? Pois é, a gente falta só 5 minutinhos. Eu queria só fazer alguns comentários sobre o depoimento da Maria Inês. Obrigado, viu, Maria Inês? Sempre bom. Imagina. Que Emmanuel nos explica, né? André Luiz nos explica, né? Que um dos grandes males da humanidade é o egoísmo, não é? Então, a gente sempre pensa em nós mesmos, não é? Então, o depoimento da Maria Inês fala muito sobre isso. Não é? Mas a gente também tem que lembrar, viu, Maria Inês, que nada é muito bíblico, não. É um tal de livre-arbítrio aí no meio, viu? Eu sei. E esse Não tal de estava previsto isso, mas estava previsto. Mas, assim, eu particularmente interpreto de que as coisas são consequência do livre-arbítrio que nós temos, por isso o livre-arbítrio é um direito divino de todos nós, não é? Então, eu acho que é o livre-arbítrio que, né, recheado, né, desse egoísmo. Mas, olha, a gente tem que terminar hoje bem, não é? Porque a boa notícia é que nós todos vamos chegar lá. E eles também. Todos, eu disse todos, né? Eles A também. palavra que eu usei foi todos. Todos nós vamos chegar lá. Não é? Vai Graças passar. a Deus. Tudo passa. Mas é importante, não é? É importante nesse tema sobre tolerância, quando a gente fala de tolerância. Faustinho, você abriu a câmera, você quer dizer alguma coisa? Eu também concordo com a Marinês. Só que eu fiquei, em 2017, em janeiro, eu fiquei 18 dias viajando pelo sul do país. E eu fiquei encantado com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não com o pessoal do litoral, mas com o pessoal do interior. Cidades menores e mais afastadas. Eles mantêm muito isso. Eles são muito unidos, eles têm muito respeito um pelo outro. Para começar, que as casas deles não têm muro. As janelas, as portas ficam Meu abertas. sonho de consumo, derrubar As muros. janelas ficam abertas. Né? Eles têm uma fraternidade diferente da nossa. Então, eu vivi coisas lá, eu cheguei a ponto de dizer assim para a Carolina, você pega o GPS, volta com a moto e fala para a mãe que eu vou ficar por aqui. Eu não vou voltar. Porque, assim, é um povo totalmente diferente. E o povo aqui também, né, do sul de Minas, né, que eu estava conversando hoje com uma amiga que é dessa região, aqui do sul de Minas, que falou assim, Fausto, quando eu era menina, na minha casa, não tinha essa, as pessoas chegavam a qualquer hora, os vizinhos vinham, entravam, dona Maria, vim tomar um café. Entrava, tomava café, conversava, fazia lá as fofoquinhas de todo mundo lá, mas tinha essa liberdade. Né? As pessoas se encontravam no mercado, se cumprimentavam, né? E um visitava o outro, um sabia quando o vizinho saía de casa
e alguém falou, olha, ele saiu, ele foi em tal lugar. Não é querer saber da vida dos outros, mas é ajudar na hora que precisa. E tinha muito disso. Então, eu fiquei muito apaixonado pelos filhos do país. Saber de falar que Solidariedade, né? saber de falar que quer ir embora, eu mudo amanhã. Aproveitando que o Rafael já está lá, eu também vou. Muito bom. Gente, a gente tem 2 minutinhos, a gente precisa encerrar, não é para a gente dar início ao próximo estudo. A gente continua na semana que vem com a nossa conversa, porque é bom esses depoimentos, porque a verdade é que a gente já vê alguns pontos, não é, de luz. Não é? Eu, particularmente, conheço algumas nações onde, olha, Faustino, o pessoal tem boa saúde para todos, educação para todos, a desigualdade é bastante pequena, não é? Mas, de novo, ainda tem muito, né, para onde caminhar. Então, a gente continua na semana que vem, é um tema importantíssimo para todos nós, não é? Para que a gente possa refletir, não é? Nos próximos passos e no caminho. E, de novo, a mudança tem que ser nossa, né? É de cada um de nós, para que o conjunto todo seja, não é, Marinês? Para que o conjunto todo vá, não é? Então vamos nesse momento, né, encerrar o nosso estudo e fazer uma prece de agradecimento pela hora que tivemos, de conversa, de reflexão, orar pela próxima 1 hora de estudo sobre a mediunidade e pedir que a espiritualidade amiga continue conosco e abençoe ao Genivaldo, que vai coordenar os estudos na próxima hora. E profundamente agradecidos que somos pela oportunidade que temos, por tudo aquilo que recebemos e por tudo aquilo que sabemos que ainda vamos receber. Nós oferecemos a todos esses nossos irmãos mais necessitados a prece que o Mestre do Amor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, não a nossa, assim na terra, como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, aos nossos erros, aos nossos tropeços, aos nossos pecados, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. Muito bem.